Olá pessoal, nós estamos aqui para uma aula para falarmos sobre o rádio button. O botão rádio ele permite que você escolha uma única opção. E nós vamos ver aqui como configurar e como escolher e como recuperar essa informação, tá ok? Então eu vou pedir, eu já criei aqui a aula 15 de junho, já criei aqui um pacote onde nós vamos guardar essas informações, tá certo? Eu vou pedir para você acessar o seu NetBeans, criar esse pacote e também guardar essas informações, tá ok? Eu vou ativar aqui o meu Zoom It para que a gente possa posso ter um pouquinho mais de zoom aqui para você. Vamos criar aqui então um form JFrame, tá? Vou colocar aqui teste rádio button. Você pode colocar outro nome, não tem problema, tá ok? Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui um label. E eu vou colocar aqui quitanda. É um exemplo só, ou feirinha. Você vai colocar aqui, nós vamos fazer uma seleção de alguns legumes. Tá? Vou colocar aqui um separador que vai dar apenas um efeito estético, como nós temos feito nos outros forms que a gente tem que criar, tá ok? Vou colocar aqui um tamanho maior também para que você possa visualizar de uma maneira melhor aí no seu computador, tá ok? Espero que você esteja vendo e gravando. Quer dizer, eu acabei de instalar aqui o software. Espero que ele esteja gravando corretamente. Vamos lá. Então aqui é a quitanda. Criamos aqui uma pequena interface. E qual a vantagem de nós criarmos opções de escolha? É que nós evitamos, nós já falamos isso na última aula, evitamos que a gente usou o combo box, né? Então nós evitamos que as pessoas selecionem opções que não existam, escrevam opções que não existam, ou escrevam opções de forma errada, né? Então escreva uma palavra que talvez é com X, escreva com CH, ou que às vezes cometa erros na hora de escrever, e aí fica com um banco de dados com opções, ou um pedido, ou vários pedidos com nomes diferentes, isso possa ter dificuldade na hora de você contabilizar, ver quais produtos foram vendidos, né? E assim por diante. Então, quando você cria uma interface que limita e permite padronizar a escolha dos elementos que você realmente tem na sua base de dados, por exemplo, isso facilita bastante. Em breve a gente vai entrar também em base de dados. Então nós vamos colocar aqui um painel. Esse painel aqui nos ajuda a organizar, tá bom? Professor, preciso colocar painel? Não, você pode deixar sem. Mas o painel fica bem mais organizado. Então eu vou colocar, olha, você observa que quando eu puxo ele já mostra para mim o painel lá dentro. Eu vou colocar aqui 3 rádio button, tá? Botão de rádio. Certo? Coloquei os 3. Vou selecionar aqui o meu painel. Eu vou em border. Vou clicar aqui em sem borda. Eu vou colocar borda com título e vou colocar um título aqui nessa borda. Tá? Eu vou colocar aqui faça sua escolha. Né? Ou vamos colocar aqui com um acompanhamento. É uma quitanda. Escolha seu legume. Deixa eu ver. Escolha seu alimento. Vai, pronto.
Olha só que legal, né? Aí ele você já pode colocar, já pode dar uma dica para o usuário do que ele deve escolher aqui. Certo? Então ele coloca por padrão de rádio Bluetooth 1, 2, 3, tá ok? E aí a gente pode mudar isso aqui, olha, eu posso melhorar aqui também, tá ok? Aumentar. Posso colocar uma borda também um pouquinho diferente, olha. Né, olha, borda sem título, borda de linha, né, se eu quiser, e assim por diante, tá bom? Aqui eu não vou mexer. Então eu vou colocar no primeiro, eu vou colocar, ops, eu cliquei duas vezes, ele criou um evento. Vamos voltar lá, eu vou clicar com o botão direito, alterar texto. Vou colocar tomate. O segundo eu vou colocar pickles. E o último eu vou colocar pepino. Certo? Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Vamos ver como é que tá ficando. Olha ali. Eu vou colocar aqui também essa fonte um pouco maior. Eu posso vir aqui, ó, em border. E aqui eu tenho a opção de fonte. Eu posso colocar ela negrito. Número 14 vou colocar, tá ok? Ó, cortou. Vou aumentar. Esses aqui também vou selecionar. Vou selecionar todos esses elementos. Deixa eu ver se eu consigo selecionar todos de uma vez. E agora eu vou colocar a fonte também um pouquinho maior. Professor, precisa? Não, eu vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de você enxergar aí na sua casa. Vou colocar um outro separador aqui. E eu quero ver depois, na hora que a gente clicar no botão verificar, que ele me mostre quais foram as escolhas que o usuário fez. Tá ok? Então, vou colocar aqui um label. Vou escrever aqui escolhas. E vou colocar um campo de texto. Você poderia colocar um label também, tá? E aqui vou tirar esse texto que não tem nada a ver, né? Vou colocar aqui tamanho 14. Vou colocar negrito. E aqui ele vai mostrar, não ficou aqui, né? Escolhas, 2 pontos, Enter. E aqui ele vai me mostrar, vou mudar aqui também o tamanho da fonte. Ele vai mostrar, quando eu clicar no botão, quais foram as escolhas que eu fiz. Que botão, professor? Não coloquei ainda, né? Vamos colocar aqui um botão, então. Vou colocar o botão verificar. Então, quando eu clicar em verificar, nós vamos criar um método que ele vai verificar qual foi a escolha que foi feita aqui do lado. Estou colocando praticamente todas as fontes em negrito, tamanho 14. Certo? Então, vai ficar mais ou menos assim a nossa quitanda. Tá? Observe que ele está selecionando todos ainda, olha só. O botão rádio, a diferença do botão rádio é que ele seleciona apenas um. Um exclui o outro, né? Por que está acontecendo isso? Porque a gente está faltando, nós não colocamos ainda um elemento que nós chamamos de grupo de botões. Esse grupo de botões é que faz, nós colocamos um grupo de botões e esse grupo de botões faz com que um exclua o outro. Nós vamos atribuir todos esses 3 botões rádio para o mesmo grupo. E aí, esse grupo de botões controla isso, tá? Ele não permite que mais de um botão de um mesmo grupo seja selecionado ao mesmo tempo. Então, basta você pegar, arrastar e jogar em qualquer lugar aqui no seu JFrame ou então aqui na sua paleta de elementos, tá? Dos componentes. Tá? Eu vou colocar aqui mesmo. Ele vai ser colocado ali, olha. Tá vendo? Você pode vir aqui e alterar o nome da variável. Você pode deixar bottom group. Estava bottom group 1, eu vou colocar alimentos. Certo? E agora o que eu faço? Eu vou aqui em tomate e ele está aqui, ó, tem a propriedade bottom group. Não está atribuído a nenhum. Nem o pickles, olha lá, nem o pepino. Por isso que eles permitem ser
Quando você executa, se eu executar realmente, olha só, executar o programa, aqui estou executando, olha, ele permite que eu selecione todos, isso não pode acontecer. Clicar no botão verificar, não está acontecendo nada porque a gente ainda não fez nada, tá? Então isso não pode acontecer. Então não está acontecendo porque nós não colocamos eles ainda como fazendo parte de um grupo. Então vamos colocar, para nós fazermos isso, nós vamos aqui em cada um deles, bottom group, olha aqui, ele já aparece para mim, ó, bottom group elementos. Eu poderia ter vários grupos aqui, tá certo? Vários conjuntos de rádio button. Vocês vão fazer exercícios depois assim. Poderia ter um conjunto de elementos aqui, mais outro conjunto de elementos. Eu poderia escolher legumes, frutas, bebidas, né? E cada usuário poderia escolher apenas um elemento. Então eu vou colocar tomate fazendo parte deste grupo, picles também fazendo parte deste grupo, pepino fazendo parte deste mesmo grupo. Então agora, como todos fazem parte do mesmo grupo, um exclui o outro. Vamos testar? Olha lá. Um exclui o outro, tá? Ele não permite que dentro de um grupo só, de um mesmo grupo, seja feito mais de uma escolha. Vou executar para a gente testar também. Então, vou colocar aqui, mesma coisa, olha, tomate, picles, pepino. Ok, até aqui? Muito bem. Então, eu vou parar o vídeo aqui. Vou deixar vocês olharem como é que ficou. E depois nós vamos para o código, tudo bem? Vamos lá, então. Até daqui a pouco.